Tem um capítulo pequeno da Bíblia, Marcos 16, eu estou lendo na NAA, e ele marca um registro histórico. Histórico não só no mundo, no nosso mundo, mas histórico também no mundo espiritual. O nosso mundo foi abalado, o nosso mundo foi transformado, o nosso mundo recebeu uma ação miraculosa de Deus colocar os seus pés aqui na terra. Alguém disse que o maior evento da humanidade seria o homem ter ido à Lua. Eu acredito que o maior evento da humanidade é o Senhor pisar nesse mundo, é o Senhor vir na terra. Esse é o maior evento. Por quê? Porque na cidade de Belém, numa manjedoura, nasceu o maior homem que pisou nesse planeta, um Deus homem, Jesus Cristo. João, no seu evangelho, ele começa o seu evangelho registrando assim, eu falei 16, mas perdão, vamos lá no 1. Ele começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Amém? Quem João se refere quando ele está escrevendo que no princípio era o Verbo? No princípio era o Logos, verbos, Logos. E ele diz que esse Logos era Jesus. Jesus era a palavra de Deus. Continua sendo a palavra, porque tudo que nós cremos, tudo que nós nos movemos, tudo que nós trabalhamos sobre a terra, quando fala a respeito da nossa fé, quando fala a respeito daquilo que nós cremos, quando fala a respeito dos milagres que falamos aqui, da oração que fizemos, ela só é possível por conta de Jesus, nosso Senhor. Amém? O Deus que se fez homem. No princípio, ele era só o Verbo, mas o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É por conta da vida de Jesus que nós podemos ter vida, porque ele veio libertar os cativos, ele veio curar os enfermos, ele veio para nos livrar da vida, da morte eterna, e nos dar uma vida eterna. Ele veio transformar a história do homem no mundo. Ele veio transformar a história do homem. Então, o primeiro impacto nessa terra, no mundo, foi quando o Senhor saiu da sua glória, entrou no ventre de uma mulher e nasceu nesse mundo. Entrou pela única porta de entrada, que era o ventre de uma mulher, e nasceu. Amém? A gente orou aqui pelo John Wesley, e o John Wesley só está aqui porque ele nasceu nessa terra. E porque ele nasceu aqui, ele pertence a esse mundo, ele viveu nesse mundo. Jesus, ele entrou nesse mundo, porém, não por conta de um relacionamento sexual. Ele entrou nesse mundo por conta de uma palavra que o anjo disse a Maria: você vai ser mãe de um menino, e ele será o remidor das nações. E ela perguntou: como vai ser isso? E ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém? E naquela hora ela concebeu, e é por isso que dizemos que a Virgem deu à luz a um filho, e o nome desse filho é Jesus.
Talvez você já esteja acostumado a ouvir isso. Mas o fato de você já estar careca de saber ou não muda a magnitude daquilo que aconteceu. E nós temos sempre que olhar para a magnitude de Deus, para a explosão de Deus, para a revelação que o Senhor nos trouxe, e não tratar isso como se fosse algo corriqueiro, porque não é. Agora eu quero falar do segundo impacto de Deus sobre essa terra. E ele começa exatamente aqui em Marcos 16. Versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo. Vocês procuram a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por elas, não acreditaram. Deixa eu dar uma pausa aqui. A história da ressurreição de Jesus, ela fala muito com a gente nos dias de hoje. Porque mesmo dizendo que Jesus é Deus, mesmo as Escrituras provando, como João começa no seu Evangelho, como Paulo fala em Filipenses 2, Paulo fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, assumiu a forma de servo, ou seja, saiu do seu trono, entrou nesse mundo, assumiu a forma de servo, e como servo ele foi obediente a tudo aquilo que estava escrito acerca dele até a morte de cruz. Mesmo a gente falando isso, e falando para você que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar, muitos de nós não cremos ainda. Muitos de nós não temos os olhos revelados. Porque essa revelação, ela não vem da carne, ela não vem do homem, ela não vem por uma explicação simplesmente teológica, para a gente explicar o que estava escrito na Bíblia. Não vem por aí. Ela vem por um fator, ela vem por uma obra divina, espiritual, que é trazida pelo Espírito Santo. É Ele que revela o homem. É Ele que toca no coração, é Ele que faz o coração arder, é Ele que muda todas as coisas. É o Senhor, através do seu Espírito, que vem para regenerar aquele homem perdido, caído, condenado à morte, condenado ao inferno, para ter vida eterna, para se relacionar com Ele, para poder falar com Ele, para poder orar e Ele se inclinar para ouvir a tua oração. É o Espírito Santo que nos revela isso. Quantos entendem isso? Amém? Nós devemos todo dia fazer uma oração ao Senhor: Pai, revela os meus olhos. O Espírito Santo me mostra a cada dia
a tua plenitude, a tua soberania, a majestade de Jesus, a obra que o Senhor está fazendo na terra, o que é que tu quer fazer comigo, onde eu me encaixo no teu plano, como eu vou viver para ti, como eu vou me mover contigo, o que tu queres de mim, porque eu sei que se tu estares em mim, se tu estás comigo, eu não preciso temer mal algum, eu não preciso temer a notícia ruim, eu não preciso temer a morte. Eu sou uma arma nas tuas mãos, Senhor, uma arma secreta, e aonde eu estiver, a tua presença vai se manifestar. Nós temos que fazer essa oração todo dia, porque todo dia é dia não só de adorar o Senhor, mas também de ser instrumento na mão dele para libertar cativos. Quantos me entendem? Amém? Mas o que é mais interessante, amados, é que esse pequeno trecho que a gente leu tem duas coisas peculiares. A primeira, que o anjo falou para Maria: por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está morto, ele está vivo. Amém? E ela fala assim, vai lá e fala para os discípulos dele e a Pedro. Por que ele fala e a Pedro? Pedro não era discípulo? Sim ou não? Mas você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Às vezes a culpa, a acusação, a decepção consigo mesmo faz com que você fuja de Deus. Faz com que você se esconda. Faz com que você acredite que o Senhor, Ele não te considera mais discípulo, Ele não quer mais nada contigo. Porque você falhou tremendamente quando Ele te avisou que você ia falhar. Eu acho que a pior falha é aquela que o Senhor fala contigo, olha, tu vai cair, e você teima com Ele de maneira alguma. E aí acontece exatamente naquele dia, no mesmo dia, aquilo que Ele falou acontece, eu fraquejei, eu não fui forte o suficiente, eu não fui crente o suficiente, eu não fui ungido o suficiente, eu não tive a graça suficiente. E aí acha que Deus te reprovou. Mas o anjo veio bem instruído. A palavra anjo, o nome anjo, quer dizer mensageiro. Ele traz uma mensagem do Senhor. Ele não vem falar dele mesmo. Anjo algum fala dele mesmo. Ele vem para falar aquilo que o Senhor mandou ele falar. E ele vem com uma ordem expressa. Chama os discípulos e chama Pedro também, porque se você chamar os discípulos, Pedro não vai vir, porque ele não se acha mais discípulo. Mas eu ainda o considero meu discípulo. Amém? Talvez o Senhor queira falar contigo que está aqui hoje, achando que Deus não quer mais nada contigo. E eu estou aqui para te falar que os planos dele não são revogados. Bem sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Os planos do Senhor não se frustram em nós. Nós podemos nos frustrar, o Senhor jamais. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que aqueles que não acreditaram, não creram, não foram aqueles que não conheceram Jesus. Não foram aqueles que, por exemplo, chegaram numa reunião onde está falando de Jesus pela primeira vez. Não. São homens que andaram com Jesus todos os dias, que ouviram ele falar, inclusive, olha, eu vou morrer, vou ser entregue na mão dos homens, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no 3º dia, eu vou voltar. Eles ouviram ele falar isso. E eles ouviram as mulheres falando assim, olha, ele está vivo, ele ressuscitou. E eles também não creram. Para você ver que a fé não é simplesmente ouvir. A fé precisa ser motivada pelo Espírito, precisa ter um coração aberto. Você precisa querer, ter sede de Deus, querer acreditar. Às vezes nós precisamos dar ordem à nossa alma para crer. Você algum dia já ordenou você mesmo? Sim ou não? Eu lembro que um dia eu tive que ordenar a mim mesmo.
Estava passando uma situação desesperadora, uma escassez que não dá nem para explicar. A Solange chegou num plantão de 24 horas em casa. E eu tinha acabado de ler um salmo. E quando eu abri a porta, que ela chegou de manhã, quando eu abri a porta, eu estava lá fabricando mochila nos meus trabalhos. Ela me viu, me abraçou e desagou chorando e falou assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa escassez, esse aperto. Eu não aguento mais olhar e não ver saída. Mas a palavra estava tão fresquinha que eu tinha acabado de ler no Salmo. Eu olhei para ela e falei assim: amor, vamos dar ordem à nossa alma. Aquieta-te, alma, dentro de mim, porque nós ainda veremos os benefícios do Senhor na terra dos viventes. É o que está escrito. Aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Nós vamos ver os benefícios do Senhor ainda nessa terra. Graças a Deus eu fiz isso, porque a alma aquietou. E hoje nós estamos aqui, não morremos. O Senhor nos socorreu em todas as nossas aflições, porque Ele é Deus, Ele vive, Ele reina, Ele está vivo. Nós não cremos no Deus morto. Ele vive. E não só vive, Ele é poderoso. Às vezes a gente tem que dar ordem na alma, na fé, e falar para nós mesmos: levanta. Ouvir a voz do Senhor, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com os outros, eu vou ser com você também. É para você essa palavra, é para mim, é para todos aqueles que creem no Senhor. Quantos me entendem? E esse, amados, é o segundo maior evento da história no mundo espiritual. Você já parou para pensar nisso? Porque ele marca o evento que Jesus ressuscitou. E ele voltou aos céus. Ele foi recebido novamente na glória. O túmulo de Jesus está vazio. Ele vive. E ele chegou num corpo glorificado humano, carregando um ladrão com ele, que tinha sido salvo na cruz naquele dia, naquele momento. Davi escreve um salmo inspirado pelo Espírito Santo, falando desse evento. Porque os anjos da adoração começaram a cantar e falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos ficaram assim: mas quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Foi um evento no céu. Foi um evento na terra, o nascimento de Jesus. Mas foi o maior acontecimento da eternidade, quando o Rei da Glória passou pelos portais eternos. Porque é Jesus, Ele é o Rei da Glória. Nem os anjos já sabiam, nem eles reconheceram. Falaram: quem é esse Rei da Glória? É Jesus. Ele é poderoso dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso general. Ele é aquele que nós podemos confiar, porque nós estamos embaixo de alguém que nunca perdeu uma batalha. E o mundo espiritual tremeu com a volta do Senhor. E a solução, a esperança chegou no meio dos homens. Jesus Cristo, o Senhor. Quantos me entendem? Amém?
14. Vamos para o versículo 14. Eu estou contextualizando para vocês entenderem tudo que vai acontecer. Jesus nasceu, entrou no nosso mundo, cumpriu a sua missão, ressuscitou. Mas só ressuscitou? Fala assim comigo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai vir com grande clamor, canglô de trombetas tocando, com seus anjos e seus servos nos ares. Aqueles que estivermos aqui, vamos ser recebidos nos ares por Ele, vamos ser transformados, vamos ser arrebatados, vamos estar com Ele para sempre. Ele vai voltar. Nunca esqueça disso. Ele vai voltar. Ou nós vamos encontrá-lo se morrermos antes. Não tem como não encontrar Jesus. Você vai encontrá-lo no arrebatamento ou vai encontrá-lo na hora que você morrer e for para a vida eterna. Você vai encontrar com Ele. Quando Jesus volta, não sei. Para a gente pode ser hoje ou amanhã. Porque se você morrer, você vai encontrar com Ele. É impossível não passar por Ele. Ele é o grande juiz do trono branco. Quantos me entendem? Amém? A minha Bíblia, volta aí. Depois disso, bom, 14, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. Primeira coisa que Jesus fez quando encontrou esses homens, censurou eles. Vocês são incrédulos. Como é que falaram que eu estava ressuscitado e vocês não creram? Por que te avisaram e falaram e você não creu? Olha eu aqui. Eles devem ter ficado maravilhados. Sim ou não? Sim ou não? Mas para pensar, eles foram censurados, eles não foram reprovados. A nossa fraqueza na fé não quer dizer que seja uma reprovação. Porque todos nós sucumbimos. Sim ou não? O que você acha? Por que você acha que Jesus transpirou sangue no monte, na oração dele, das oliveiras, e falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E falou para os discípulos, falou: orai comigo, por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava em carne. O nosso vacilo na fé, amados, não quer dizer que a gente seja reprovado, não. Porque o Senhor vai vir no nosso socorro. Jesus não se escondeu deles, embora eles não creram. Jesus foi até eles. Jogou, claro, censurou a incredulidade deles, mas deu uma ordem. Eu vou terminar falando da ordem de Jesus. Qual foi a ordem que ele deu? Versículo 15, disse-lhes, palavras de Jesus, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda a criatura.
Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É uma ordem. Qual foi a ordem? Pregai a toda criatura. A minha pergunta sobre a nossa fé: você tem pregado? Você tem anunciado a salvação? Você tem anunciado as boas novas? Porque a salvação, as boas novas é essa: Jesus Cristo ressuscitou. Veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Essas são as boas novas. Você tem anunciado o Evangelho de Jesus? Como se deve viver? Isso porque eu não quero perguntar, você tem vivido o Evangelho? É uma ordem que ele deu. Para quem? Para toda criatura. Não tem ninguém fora do nosso alcance. Não tem ninguém longe que a gente não possa anunciar. Não tem nada que possa nos deter falar das verdades sobre Jesus. Não tem nada que possa calar os nossos lábios, a não ser que a gente esteja igual aos discípulos que não creram, foram censurados por isso. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Amém? A nossa vida, ela começa a mudar quando a gente começa a falar. Quando a gente começa a abrir os lábios para falar de Jesus, Deus começa a encher a nossa boca. A verdade é essa, Deus enche a nossa boca, sim ou não? Tu começa a falar de Jesus, daqui a pouco tu vai tendo compreensão, vai tendo revelação, vai falando palavra que você nunca pensou que ia falar, porque o Senhor ele não está preocupado se você é um erudita, se você é eloquente, se você sabe falar ou não. O alvo de Jesus é aquele que está ouvindo. Ele quer que a pessoa ouça. Ele quer livrar alguém. Você pode ser como a mula de Balaão, só a mula, não sei falar nada, mas ele vai usar a tua boca. Simplesmente você tem que abrir os lábios e o coração, anuncia o Evangelho por onde você alcançar para ir. Quantos me entendem? E aí Jesus fala, quem crê, quem acreditar no que você está falando, quem acreditar no Evangelho e se batizar, confirmar a sua fé, vai ser salvo. Isso quer dizer que nós estamos numa guerra de salvação do homem. Para pensar que a gente olha para o lado e vê um monte de gente perdida. E nós somos os resgatadores para trazer aqueles perdidos para a vida. Aqueles que estão condenados ao inferno para encontrar a eternidade em Cristo. Aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Ele falou, no meu nome expulsarão demônios. Você vai ser aquele objeto de libertação, quebrar cadeias. Olha, amado, a gente não expulsa demônio só quando ele se manifesta. Tem umas coisas que são meio incompreendidas entre nós. A gente acha que alguém só expulsa um demônio quando ele se manifesta, cai endemoniado e tu manda o demônio embora. Não, amados. Tem gente que está oprimida pelo diabo e uma palavra tua quebra a cadeia.
liberta, derruba barreiras, quebra fortalezas. Tem gente que tem cadeia na mente, tem gente que tem cadeia de enfermidade. Tu ora por um enfermo, que vai olhar, era espiritual. Tem gente preso, que precisa ser solto. Mas nós temos que crer e orar. Nós temos que ser instrumentos na mão de Deus. Amém? Eu tenho um tempo ainda? Ainda tenho, 10 minutos. Eu dei alguns testemunhos no grupo caseiro, quero dar só um. Só um. Eu fui no casamento de uma figura hoje, que veio aqui na frente, por acaso, Wilson. Wilson Firmino. Casou. Agora vai ser bom de falar. Onde foi aquele casamento, Wilson? O primeiro. Catete? Laranjeiras. Deixa eu explicar. O irmão ficou viúvo, casou de novo. Qual dos dois, né, Durval? Aí complica o pastor, né? Eu fui no casamento do Wilson, em Laranjeiras. Chegamos lá, fizemos o casamento dele, com a falecida Kátia, que é a mãe das meninas. É a casa das mulheres, né, Wilson? Tem um monte de mulher lá, né? As netas tudo mulher, as filhas tudo mulher. E no casamento dele, encontrei uma menina que uma irmã pregou o evangelho para ela. Ela foi no casamento de convidada, lá a irmã que levou, que estava com ela, que era vizinha, anunciou Jesus para ela, no casamento, uma festa. E ela recebeu Jesus ali do lado de fora, já tinha acabado a festa, a gente estava na rua, do lado de fora do salão, onde foi feito o casamento, e ela estava chorando. E aí a Sandrinha, a irmã que pregou para ela, me chamou, falou, queria orar por essa irmã aqui, ela acabou de receber Jesus, e ela está muito sofrida, porque o marido dela foi embora de casa. O marido dela sumiu. Foi trabalhar e não voltou mais. Aí, eu fui orar por ela, juntamos ali para orar, e na hora Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus me deu uma palavra de um espírito que tirou aquele cara de casa. E aí eu falei com a irmã, falei, vem cá, vocês, como é que é a vida de vocês, espiritual? Aí ela, a mãe dele era feiticeira, a avó dele era feiticeira, e falou que ele nunca ia casar na vida. Nunca ia ter uma família. Eu falei, eu sei qual é o espírito que está atuando. Vamos dar uma ordem nesse espírito agora para largar ele? Vamos embora. E ali na calçada, de noite, o lugar não era legal, né, Wilson? Não era, não. E aí todo mundo com coragem, né? Vamos assim mesmo. E nós oramos. E amarramos no mundo espiritual aquele espírito e demos uma ordem em nome de Jesus. Tu vai largar esse homem agora, Antônio é o nome dele. Vai largar o Antônio agora. Fomos embora. Morava em Campo Grande. Eles lá em Santa Teresa. No outro dia de manhã, os irmãos me ligam. Falo, cara, tu não vai acreditar. Falei, não vou mesmo não, se você não falar. Só acredito se falar. O que foi? O Antônio voltou para casa. Amanheceu em casa. Aí essa não é o primeiro testemunho que eu tenho, não. Eu tenho alguns assim. E eu, caramba, sério, sério. Aí a Rose pediu para você ir lá. Falei, vamos embora. Cheguei lá de noite, conversei com ele, anunciei Jesus para ele, expliquei tudo o que tinha acontecido, anunciei o evangelho, ele creu. Oramos com ele para entregar a vida dele a Cristo. Quebramos as maldições, as cadeias que estavam sobre a vida dele. E ele olha para mim e fala assim, pastor, a minha irmã, essa minha avó, falou que ela ia ficar doida. E não é que ela ficou mesmo, ela é doida? Aí eu, sério? Ele, sério, ela está internada lá na Doutor Eiras, Paracambi, já até fechou.
Se alguém quisesse um dia ir no inferno, eu podia apresentar. Vai lá no Dr. Eiras, é um inferno. É doido o negócio. E aí eu olhei para ele e falei assim, vamos lá orar por ela, vamos anunciar Jesus para ela. E aí marcamos, ele marcou a visita e nós fomos lá. Chegamos lá, não podia falar com ela, porque ela estava contida, ela estava dentro de um quarto com camisa de força, porque ela tinha agredido alguns internos, muito agressiva. E aí tinham 3 psicólogas, elas não queriam deixar eu entrar, e a gente conversou lá sobre a nossa missão, o que a gente estava fazendo lá, o que a gente acreditava. E ela falou assim, olha, se vocês quiserem ir lá, é por conta e risco de vocês. Falei, beleza. Aí nós fomos. Chegamos lá, pedi para tirar a camisa de força dela, para a gente ficar mais à vontade para conversar. E eu expliquei para ela, falei, olha, aconteceu assim com a tua cunhada, a gente orou, teu irmão voltou para casa, a gente orou por ele, e ele falou que a tua avó falou com ele, e ele já está aqui livre, e nós viemos aqui dizer que você pode ser livre também. E aí ela começou a chorar. Eu falei, você recebe Jesus como Senhor da tua vida? Porque hoje pode ser o dia da tua libertação. E ela falou que queria, chorando. Nós oramos por ela, ela orou com a gente, fez uma oração de entrega e nós fomos embora. 3 dias depois, passou muito não, 3 dias depois, o Antônio me liga e fala assim, ligaram lá de Japeri, lá de Paracambi, Dr. Eiras, e falaram que a minha irmã está de alta. Aí eu, sério, Tony, naquela época não era muita gente que tinha carro. Eu tinha ainda um poçante, um 147. Onde parava era uma poça de óleo. Poçante. E aí eu peguei ele e vamos lá para Paracambi. Peguei ela e levei para a casa dela, para a casa da mãe dela. Foi uma festa quando a gente chegou lá. Preguei o evangelho naquela comunidade toda. E vi pessoas sendo libertas. Amém? É isso que Jesus falou. Vão, amados, anuncie o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser instrumento de libertação na vida de pessoas. Porque tem gente presa na mente, presa por espíritos, presa em cadeias. Eu falei ontem numa reunião de homens, falei sobre pornografia, foi um estrondo do céu. Sabe quando a palavra, tu fala despretensiosamente assim alguma coisa e o mundo espiritual se move na hora? Por quê? Porque tem um monte de espíritos envolvidos com pornografia. É um culto. Está cultuando um demônio. Você está ali cultuando, entregando a tua oferta. Quem entrega a oferta? A Bíblia registra isso. Diana dos Efésios era um demônio, uma deusa que era cultuada, e o culto era sexo, era orgia. Havia prostitutas sexuais na época. Hoje é chamada Meninas do Job. Não era nada novo no mundo. Vai só mudando o nome. Mas são cadeias que precisam ser quebradas. Precisam ser quebradas. E nós temos a ordem de Jesus de sermos a igreja dele que marcha sobre a terra, que anuncia as boas novas, que liberta os cativos, que cura os enfermos. Amém? Que abre os olhos daqueles que estão cegos. Nós fomos chamados para isso. Cada um de nós está aqui. Fomos chamados para isso. E a minha oração tem sido, nesses dias, para que Deus levante a sua igreja. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já vem. Amém? Levanta e resplandece. Sai desse marasmo. Sai dessa cadeia do comodismo que te prendeu.
Sai dessa incredulidade que entrou no teu coração. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o mundo, para de olhar à tua volta. Olha para o alto, amado, olha para o Senhor. Olha para cima, olha para aquele que pode fazer alguma coisa. Para de olhar para você mesmo, para de ouvir a tua alma, dá ordem nela, alma, aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te, crê no Senhor. Nós vamos ver os seus benefícios ainda nessa terra. Tudo vai mudar. A vida não acabou. O Senhor está reinando sobre os céus e a terra. Ele tem um propósito na minha vida. Tudo vai acontecer. Se levanta, em nome de Jesus. Se levanta com força, com graça, com fé, com unção. Pede ao Senhor. Se não tem entendimento, sabedoria, ora a Deus. Ele se inclina e ouve a tua oração e Ele dá deliberadamente. Ele dá deliberadamente. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em te abençoar. Quantos entendem? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus.